Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está nos assistindo aqui, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, é uma alegria para nós estarmos aqui ao vivo com você, conectado com você. Desde já nós te agradecemos. Se você quiser conhecer nossa vida, nosso ministério, ofertar nesse ministério, de alguma maneira contribuir e ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, entre no nosso site casanarrocha.com. Nós temos o YouTube, Facebook, Instagram, tudo com o mesmo nome, casanarrocha.com. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado e abençoado em nome de Jesus. Então o tema de hoje do nosso devocional é 5 passos para ver a glória de Deus. Nós estamos baseados em 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16. O texto sagrado diz: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quero declarar a liberdade do Senhor, a libertação do Senhor, a cura do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu coração. Deus é Espírito, por isso Ele é um Deus invisível. E onde está o Espírito do Senhor, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E Deus promove na nossa vida liberdade. A Bíblia diz, João 8, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 18, que é o texto-chave do que nós vamos falar hoje, a Bíblia Sagrada diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados de glória em glória pelo Senhor através do Espírito Santo. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre 5 passos para vermos a glória de Deus na nossa vida. O que é a glória do Senhor? Como é que eu posso ver Deus revelando a sua glória em minha vida? A palavra glória, no original em hebraico, significa kabod, significa abundância, riqueza, honra, glória, esplendor, dignidade, reverência e reputação. Também no grego a palavra glória significa doxa, daí que vem o termo doxologia, do louvor à glória de Deus. Significa glória, na palavra doxa, louvor, esplendor, brilho, magnificência, excelência, preeminência e dignidade, majestade real, graça, supremo governador, majestade, perfeição absoluta. Todos os significados possíveis para a palavra doxa no grego, que nós traduzimos para o português como glória. Existe uma diferença entre a glória dos homens, que buscam honrarias, fama, ostentação, luxo, geralmente movidos pelo egoísmo, pelo orgulho e pela altivez. E a glória de Deus, que é a manifestação de Jesus em nós, a glória, o resplendor do Mestre na nossa vida, e aí produzindo em nós os frutos do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus através de milagres, de maravilhas, tudo isso com muita humildade e quebrantamento diante do Senhor. Tudo isso na dependência do Espírito Santo e na soberania de Deus quanto às manifestações da glória de Deus. Mas quais são os 5 passos para vermos a glória de Deus? O primeiro deles, precisamos crer. Precisamos de fé para vermos a glória de Deus. João 11:40, a Bíblia Sagrada diz: Se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Então é preciso acreditar que a glória de Deus será manifesta na nossa vida, na história de todos aqueles que creem em Deus, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Hebreus 11:6, o texto sagrado diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Será que você acredita em Deus? Será que você vive como alguém que acredita em Deus e crê que Deus é abençoador, presenteador, galardoador dos filhos de Deus, dos seus filhos amados? Assim como o pai natural, a mãe natural tem prazer em presentear os seus filhos, de dar bons presentes, de dar o bom e o melhor para os seus filhos, Deus é a mesma coisa, Ele é galardoador.
abençoador dos seus filhos amados, daqueles que o buscam. Então a fé é o que atrai a presença poderosa do majestoso Deus. É o que cria na nossa vida um ambiente de milagres, um ambiente de Deus. Fé é confiar, é entregar, é descansar no Deus que cumpre promessas da nossa vida, naquele que é verdadeiro, naquele que é imutável, naquele que é infalível, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos num tempo difícil de ceticismo, de materialismo, de dúvida, de incredulidade, de indiferença. Vença isso. Na fé, na coragem, nós precisamos crer, é o primeiro passo para ver a glória de Deus. Segundo passo para ver a glória de Deus, precisamos obedecer. O ABCD do crente é obedecer. A obediência, amados, gera promessa, atrai o milagre de Deus, atrai a glória majestosa do Senhor. Se nós quisermos e obedecemos ao Senhor, a Bíblia diz em Isaías 1,19, comeremos o melhor dessa terra, o bem desta terra. Manteiga e mel comeremos, quando soubermos rejeitar o mal e escolhermos o bem, é o que diz Isaías 7,15. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, do que agradar as pessoas. É o que diz Atos 5,29. Porém, Samuel também nos diz um texto lindo, 1 Samuel 15,22, tem porventura, quando ele encara aqui, ele diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? É isso que Deus quer de nós, obediência à sua palavra. Então, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender ao Senhor é melhor do que gordura de carneiros, é o que nos ensina 1 Samuel 15:22. Então, Romanos também 2:10 diz, glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, e é isso que Deus espera de nós, que pratiquemos o bem, que vivamos na bem-aventurança do Senhor. A Bíblia diz primeiro ao judeu e também ao grego, Romanos 2:10. O que Deus espera de nós, glória, honra e paz. Se praticarmos o bem, essas são as três promessas de Deus para a nossa vida, glória, honra e paz. Terceiro passo para vermos a glória de Deus, precisamos viver no Espírito, ou seja, no Espírito Santo. Não na carne, não na carnalidade, na inclinação do mal, nesse lado maligno que todo ser humano tem, a inclinação para o mal. Precisamos viver governados pelo Espírito Santo. Por isso precisamos das disciplinas espirituais, a adoração, a leitura da palavra, o jejum, a oração, a comunhão com os irmãos e o serviço às pessoas no amor e na graça de Deus. Então faça isso. Pela virtude do Espírito Santo, a Bíblia diz em Lucas 4,14, Jesus voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. E por isso ele se tornou alguém proeminente, influente, abençoado. Se você quer influência, se você quer ver a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, você precisa da virtude do Espírito Santo, assim como Jesus, do poder e da glória de Deus sobre vocês e sobre nós. Atos 7,55, o texto sagrado nos ensina, mas ele, ou seja, Estevão, estava cheio do Espírito Santo e fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus Pai. Olha que coisa linda, imagina eu e você tendo uma visão celestial, uma visão esplendorosa daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, das coisas que ainda vão acontecer. Ele fitou os olhos para o céu. Irmão, olhe para o céu, não olhe para a terra. A terra está só desgraça, né? Só crise, só problema. Se os nossos olhos estiverem para o céu, os nossos pés na terra, o nosso coração em Deus, não importa o que aconteça conosco aqui na terra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então precisamos estar cheios do Espírito Santo, olharmos para o céu, vermos a glória de Deus e vermos Jesus, que é o nosso intercessor, o nosso advogado, sentado à direita de Deus Pai, assim como Estevão viu. 1 Pedro 4,14, o texto sagrado diz, pelo nome de Cristo sois vituperados, perseguidos. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Deus quer ser glorificado na sua vida.
se repousar sobre você o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 4,14. Quarto passo, para vermos a glória de Deus, precisamos de um alinhamento com o céu. Precisamos de alinhamento com o céu. Tem um grande pregador hoje, brasileiro, né? Ele diz: alinhamento gera avivamento. E é uma verdade. Quanto mais o nosso coração se alinhar com o céu, com o coração de Deus, mais veremos a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, o avivamento na nossa vida. Alinhamento gera avivamento. Por isso nós precisamos alinhar o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso propósito diante de Deus. Olha o que diz Colossenses 1:27, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa eu declarar sobre a tua vida que Cristo em você seja a esperança da glória de Deus para as outras pessoas. Então descubra o seu chamado, seu ministério, a sua vocação, que Deus tem para você. Estabeleça uma vida e um ministério de justiça e de graça diante de Deus. Porque, olha o que diz 2 Coríntios 3,9, se o ministério da condenação, que foi o Antigo Testamento, as manifestações de Deus no povo de Israel, as 10 pragas no Egito, os milagres e maravilhas descritos no Antigo Testamento, se o ministério da lei, da condenação foi glorioso, imagina então, diz Paulo, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o ministério da graça de Deus, em 2 Coríntios 3,9. João 17:22 diz, nos unindo com Cristo e com os irmãos, nós podemos também experimentar a glória de Deus. Jesus diz assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Quanto mais nós formos uns com os outros, com o povo de Deus, com a casa de Deus, com os filhos de Deus, e uns com Jesus de Nazaré e com o Pai, mais a glória que estava em Cristo será derramado sobre a nossa vida, é o que nos afirma João 17:22. E para terminarmos, quinto passo para vermos a glória de Deus, precisamos de santidade. Bem-aventurado, diz a Bíblia, os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Mateus 5:8. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, na vida dos seus filhos, no seu casamento, bem-aventurados limpos de coração. Purifique o seu coração todos os dias pela palavra, em oração, diante de Deus. Seja limpo de coração, de mente, de pensamento, porque estes é que verão a Deus. A Bíblia também diz lá em 1 Pedro, sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, olha o que diz 1 Tessalonicenses 3,13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Nós precisamos nos preparar. Jesus está voltando, Jesus a qualquer momento pode voltar. Prepare-se para encontrares com Deus, seja irrepreensível, ande na linha, ande em santidade com Deus, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, diz o texto sagrado, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, é o que diz Colossenses 3,4. E quando aparecer o sumo pastor, Jesus de Nazaré, eu e você alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Louvado seja Deus. 1 Pedro 5,4. E Judas 1,24, para terminarmos, a Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, de cair, de tropeçar, de pecar, e apresentar-vos irrepreensíveis diante de Deus com alegria perante a sua glória. Esse é o nosso Jesus. Ele é poderoso para te guardar de tropeçar, de cair, de se lascar, de se dar mal. Sim, Deus é poderoso para nos guardar dos tropeços, nos manter irrepreensível, promover em nós alegria perante a sua glória e a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais são os 5 passos para vermos a glória de Deus? Primeiro, precisamos crer, porque se creres, verás a glória de Deus, João 11:40. Segundo lugar, precisamos obedecer. Sem obediência, nós não veremos a glória de Deus, nem o poder de Deus nas nossas vidas. Precisamos obedecer. Terceiro lugar, precisamos viver no Espírito Santo, porque só aqueles que são plenos, cheios,
estão se abastecendo continuamente de uma vida espiritual no governo do Espírito Santo, podem viver a vida que Deus planejou para eles. Em quarto lugar, precisamos de um alinhamento com o céu, porque somente com um alinhamento celestial veremos um avivamento real na nossa vida e no nosso coração. E em quinto lugar, precisamos de santidade, nos consagrar, nos separar, porque Jesus está voltando e a qualquer momento podemos subir em glória e graça para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Viva em santidade, obedeça a Deus, alinhe-se com o céu, viva no Espírito Santo e creia no poder de Deus. Os 5 passos para vermos a glória de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos deixar aí disponível para você no link. Se você quiser ofertar na nossa vida, no nosso ministério missionário, pastoral, evangelístico, você pode fazer isso. Aqui estão os dados, né? Nós vamos colocar também no link de descrição. Seja um cooperador fiel na obra do Senhor. Não tenha vergonha, se engaje conosco. Pelo contrário, abra o seu coração, deixa Deus te usar. Deus quer te usar poderosamente para a glória de Deus através desse ministério. Deus vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Seja um cooperador fiel. Aí estão os nossos dados bancários, a chave Pix, as ofertas. Você pode também fazer no cartão do boleto. Tudo isso disponível no nosso site casanarrocha.com. casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar com artigos, vídeos, áudios. Nós temos 8 cursos online de graça para a sua vida, para te abençoar, te fazer crescer e florescer no Senhor. Todos esses materiais estão disponíveis ali através das nossas redes sociais, das nossas mídias sociais. Você vai poder assistir e ver e ouvir tudo isso disponível para você. É um legado que nós queremos deixar, uma biblioteca virtual online, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas por Deus. E você pode entrar conosco nesse projeto lindo de propagação do Evangelho, semeando no reino de Deus e se levantando como um cooperador fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ver a glória de Deus na sua área financeira, se você quer ver as janelas dos céus abertas sobre você, querido, seja um cooperador fiel, se engaje conosco, se comprometa com a causa de Cristo e com o reino de Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Não por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria e generosidade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar esse momento orando, em primeiro lugar, em favor daqueles que estão sofrendo, ó Deus, em meio ao Covid, nos leitos das UTIs, nas enfermarias, ó Deus, todo esse colapso que nós estamos vendo na área da saúde. Abençoe e guarda os nossos médicos, enfermeiros, as pessoas da linha de frente, de batalha, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, as forças policiais, todos aqueles que estão trabalhando, Pai, na frente de batalhas, que estão mais expostos. Ó Deus, preserva, guarda, consola aqueles que estão sofrendo a dor do luto, da perda. Nós oramos em favor, ó Deus, venha sobre a nossa terra, que as vacinas venham, Pai, que a bênção venha. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso povo seja curado, restaurado, liberto, livre de todo esse mal. Tenha misericórdia, Pai, compaixão de nós. Nós todos que estamos sofrendo com tudo isso economicamente, em saúde, na mente, também no pensamento, fortalece o teu povo em meio a toda essa provação, essa tribulação. Faz a diferença entre aqueles que são teus, Pai, e aqueles que não são, aqueles que são povo de Deus e aqueles que não são, Pai, mostrando, assim como o Senhor fez a diferença na terra de Gósen, lá no Egito, entre os teus filhos e aqueles que não eram os incrédulos, Pai. Ó Deus, faz a diferença, abençoa o teu povo, consola aqueles que sofrem, Pai, promove livramento, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, opera milagres financeiros, dá sabedoria, graça, unção, prudência, Pai, direcionamento aos teus filhos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Abençoa cada um dos irmãos, Pai, a Fernanda Silva, a Urani Camargo, a Mara Baione, Pai, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão online conosco. Nós te agradecemos de todo o coração e te louvamos pela vida de cada um daqueles que se conectam conosco. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Então não se esqueça, entra no site
casanarrocha.com. Lá está tudo disponível para que você entre em contato conosco. Deixe também seus pedidos de oração na descrição aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estaremos orando por você, clamando pela sua vida. Diga também de onde você está nos assistindo e compartilhe esse link com outras pessoas para que outros também sejam abençoados, assim como você está sendo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. casanarrocha.com é o nosso site que visa edificar e abençoar a sua vida. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe. Um abraço, beijo do pastor Giovanni, em nome de Jesus. Amém e amém.